Isso aí, pessoal. Todo mundo entrando. Que bacana. Estamos aí na área. Fala, Dir. Um abraço. Fala, Felipe. Tá bom, meu jovem? Fala, meu amigo Tiago, quanto tempo, É coisa nóis. boa falar contigo novamente. Bom, bom, bom. Bom que deu certo a conexão nossa aqui. Eu vou só fazer aqui um papo inicial com a galera, que a gente já começa a conversar. Aguenta aí. Queria agradecer demais a galera que tem se inscrevido aí no YouTube, canal que eu já estou fazendo aí praticamente desde o começo da pandemia, carregado aí pelas obrigações de postar os vídeos para os alunos e acabou motivando a desenvolver essa atividade que eu já estava planejando fazia um tempo, né? Fazem aí umas 3 semanas que eu estou postando as lives que a gente faz de segunda-feira aqui, sobem já para lá, ficam disponíveis. E eu queria agradecer demais o pessoal que acessou o YouTube, está se inscrevendo no canal. Corre lá, professor Tiago Pagliari no YouTube, vocês vão encontrar as lives e alguns outros conteúdos, tá? Queria agradecer o pessoal também que tem entrado em contato nas redes sociais do Control Mais Arquitetura, principalmente o pessoal que pegou o livro gratuito, lá o e-book gratuito de macetes para SketchUp. Aproveita, logo logo está saindo o próximo. Né? Acessem lá os canais do Control Mais Arquitetura no YouTube também, a gente tem um conteúdo bacana lá. Facebook tem grupos de discussão e tudo mais, e o conteúdo aqui sempre colocado no Insta, beleza? Então, feito este pequeno merchan, esse pequeno agradecimento à galera, o Felipe, você tinha mandado uma pergunta para mim semana passada, nas interações que eu tenho feito aí, e eu falei, cara, é uma oportunidade do caramba para a gente conversar, porque ele belisca muito nós dois, né? Porque nós dois somos professores. Para quem não conhece, quem está aqui embaixo é o Felipe, tá? O Felipe de Oliveira Luguez, ele é graduado em esporte na UEL. Depois ele fez graduação em educação física na parte de licenciatura, né, Felipe? Na Isso aí. Unopar. É professor do estado de São Paulo há 5 anos e esse ano, acho que foi 2019, que você pegou a coordenação pedagógica, né? Perfeito, é isso aí mesmo. É isso aí. E aí o Felipe levantou a bandeira lá, poxa, como é que a gente vai conversar a respeito, quando é que a gente vai começar a conversar um pouco melhor a respeito da educação nesse período complicado que a gente está vivendo, né? E aí nós conversamos durante a semana e deu certo a gente conseguir fazer aí um, um bate-bola para conversar e trazer esse assunto para todo mundo, né? Primeiro eu quero agradecer o convite, muito obrigado, e essa possibilidade da gente bater um papo, dizer para a galera, né, a gente se conhece aí faz um tempinho já, e para falar a verdade, eu já estava com saudade desses nossos papos, né, um pouquinho, só de tempo, desses nossos Pior. papos que a gente tinha, e acho que espero a gente contribuir com alguma coisa, mas vai ser muito legal. Eu só Vamos queria lá. deixar só um parênteses. Você que sabe, eu tirei o óculos porque eu não sei se está incomodando o pessoal por causa do reflexo, né, da lente. Eu não consegui me livrar do reflexo dela. Na hora que eu precisar ler alguma coisa, eu coloco ele de novo. Fica tranquilo, fica à vontade. Você não vai ficar mais bonito ou mais feio com óculos, tá? Vai dar na mesma. Com certeza. Vamos lá. A gente fez um panorama aqui, a gente vai discutir um pouquinho da relação do teletrabalho, né? Que é essa pandemia, coisa de doido, colocou todo mundo em casa, né? Ou deveria colocar mais gente em casa, né? Perfeito. A gente sempre Então, espera que pelo menos todos os que possam fiquem em casa. A gente sabe que tem exato, gente que realmente não pode, mas com certeza os que podem, esperamos que estejam colaborando aí 100%. com certeza. E as crianças em casa, e aí gerou esse desafio, né? Esse desafio
de várias vertentes, de várias frentes de batalha, vamos dizer assim. A batalha dos professores, dos institucionais, das instituições, na verdade, né? E dos alunos, né? Então, como é que a gente, vamos começar aqui no bate-papo, como é que a gente consegue enxergar essa relação de ensino à distância? Porque é o que a gente acaba desenvolvendo nesse período para toda a educação, né? A gente já sabe que o estudo à distância já está sendo ofertado há um tempo no curso superior, né? Então, o que você me fala aí dessa relação com as outras instâncias ou outras etapas abaixo do ensino superior à distância, Felipe? Bom, a gente precisa começar primeiro dizendo exatamente isso, concordando com você, de que o EAD, a educação à distância, ela já está colocada, ela já está posta no ensino superior já faz algum tempo. Né? Com certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo já devem ter se matriculado, cursado ou está cursando algum curso de pós-graduação ou de aperfeiçoamento nesse período. Tá? O grande desafio, a grande novidade é a situação da educação básica entrando nesse meio. Né? Não foi exatamente por vontade própria, vamos dizer assim, né? Mas são nos momentos difíceis que a gente acaba se inovando, que a gente acaba realmente utilizando nossa criatividade e fazendo o possível para realizar com a maior proficiência possível o nosso trabalho. Né? Antes de mais nada, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, talvez tenham professores que nos assistam, né? Acho que isso é muito importante, né? É uma visão muito particular, mas nada substitui a interação professor-aluno de sala de aula. Né? Isso é muito importante a gente colocar. Né? Independente do período que a gente passe, o pós-período que a gente retornar, nesse novo normal que a gente espera, em termos, quando a gente fala de educação, em termos de educação, nada substitui essa interação. Professor-aluno de sala de aula. Isso em todas as instâncias, desde a educação básica até o ensino superior. Né? Mas a educação básica em si, ela tem algumas características. Se você me permite, me dá 2 minutos, a gente vai fazer aqui um apanhadinho aqui, bem rapidinho, né? Assim, para fazer bem assim, né, um resuminho, um apanhado geral. A educação, quando a gente fala de educação em geral, bom, a Constituição ela coloca dever do Estado e da família. A família como progenitora, a família como o cuidado, a família que está ali do lado, os primeiros passos, os primeiros valores, e o Estado através das suas instituições. E leiam-se escola, não é? Quando a gente fala de educação, a gente fala de desenvolvimento. É desenvolvimento humano, certo? Em primeiro lugar. E esse desenvolvimento ele ocorre durante a vida toda. Isso é muito importante. Então, desde lá dos primeiros anos de vida até a fase, enfim, até o envelhecimento. Mas a gente vai se atentar, vou se atentar um pouquinho na educação básica, que foi um pouquinho a pergunta, né? Uhum. A gente fala em desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento em que aspecto? Sempre é cognitivo, né? Conhecimento, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. É desenvolvimento afetivo, ou seja, aí entram-se as questões socioemocionais, que a gente até pode falar um pouquinho depois mais para frente, que inclusive agora elas fazem parte de currículo, né? Através da BNCC e dos currículos estaduais, o desenvolvimento dessas competências e habilidades socioemocionais, que antes não faziam parte do currículo, agora fazem também, oficialmente. E também esse desenvolvimento motor, claro que não se dissocia, né, de tudo isso. Tudo isso, a gente pensa, gera o quê? Tudo isso gera o quê? Aprendizagem. Isso é aprendizagem. Então, esse desenvolvimento ao longo da vida, o que ele se faz necessário? Né? Ele se faz necessário da interação. Isso é muito importante. Então, daqui para frente, a gente vai falar de interação entre o sujeito, no caso criança, adolescente, com o ambiente em que ele vive. Né? Então, achei importante fazer essa pequena introduçãozinha. Por quê? Porque essa interação, ela se dá em todos os lugares. Né? Tanto em casa, por isso, dever da família, e a primeira interação que essa criança tem pensando em criança, quanto ao longo do tempo, na rua, com os amigos, no trabalho, na vida adulta, e por aí vai. Né? Então, a escola, no período de escolarização, ela é esse principal espaço de aprendizagem. Né? Por que é esse principal espaço de aprendizagem? Ela não é o único. Mas o que faz dela tão importante nesse momento para depois a gente começar a falar da falta dela, né? Da falta desse espaço, ou da adaptação, vamos dizer assim, né? Por que ela se faz tão importante? Porque é onde nós temos intencionalidade nessas interações. É onde, através dos professores, dos materiais, da prática,
se trabalham essas interações com intencionalidade. E aí, adequado, enfim, a gente não precisa entrar em detalhes, né? De cada série, de cada área dos conhecimentos depois. Tá, joia? Mas aí, voltando à tua pergunta, né? Que é esse desafio, que é o desafio do novo nesse momento, né? O que acontece? Nós, justamente, é um momento muito difícil. Por que é um momento difícil? Vou falar primeiro da equipe escolar, né? É difícil para os professores e para a equipe escolar, porque na educação básica nós não lidamos muito com isso. Não é? A gente não pensava muito nisso. Então, meio que foi colocado de uma vez, e foi mesmo, para a gente, e todo mundo teve que se adequar. Né? Afinal, a gente não pode... O objetivo é sempre minimizar os prejuízos dos alunos. O prejuízo está posto de aprendizagem, mas minimizar sempre. Como, por exemplo, uma perda de ano. Né? Um ano que não terminasse esse ano, que entrasse no ano que vem. Isso seria um prejuízo. É um controle de danos, né? Perfeito, isso, exatamente. É um controle de danos que a gente está tentando colocar. E é novo e é muito difícil também para as famílias. Por quê? Porque nós vivemos num momento atual do mundo, é um momento que coloca as pessoas com uma necessidade muito grande até por questões econômicas, por questões sociais, principalmente questões econômicas, mas tem a questão cultural do momento também, que é colocar essas pessoas fora de casa, seja para trabalhar, seja... Então, as famílias atualmente, elas estão acostumadas a colocar os filhos desde muito cedo na escola. Então, a escola, ela se transformou também o papel dela, não é só o papel de uma instituição de ensino, mas também de uma instituição de acolhimento, vou usar esse termo por falta de um termo melhor, visto que as famílias têm essa necessidade no mundo de hoje de trabalhar o dia todo, pai, mãe, avós, e não tem com quem essas crianças cuidarem. E, de repente, essas crianças voltaram para dentro de casa, né, que exige toda uma interação, um nível de interação o tempo todo, que talvez esses pais não estavam tão acostumados assim. E aí não é nem no sentido de colocar... Não é por vontade própria, é pela necessidade que o mundo atual impõe. Né? De repente, essas crianças, esses adolescentes estão dentro de casa o tempo todo. E ninguém estava acostumado com isso. O choque é complicado, né? Assusta. E você ter uma movimentação, uma mudança de comportamento traumático, que vem de trauma, é um porre, cara. É muito complicado, né? O teacher Flávio Costa aqui colocou uma pergunta, ele colocou uma afirmação aqui interessante, tá? Penso que a educação EAD é muito boa quando utilizada como ferramenta de apoio e não plataforma principal. Acredito que os danos serão inevitáveis devido ao afastamento escolar, que foi exatamente isso que você colocou. Sinto pelas questões emocionais dos alunos, porque muitos deles precisam do ambiente escolar para se sentirem acolhidos. Não só o acolhimento, né? A gente sabe muito bem as dificuldades que as famílias brasileiras têm de botar comida na casa, e acaba sendo uma das maneiras das crianças comerem estar na escola. E isso tem que ser colocado também, e de repente isso sumiu, né? Esse acolhimento, essa questão toda social embutida no momento estar na escola, né? Perfeito, Tiago. E quando a gente transporta isso para a minha realidade, e aí a minha realidade é ensino superior, a gente tem exemplos muito gritantes, assim. Porque quando você faz um ensino superior à distância, você não vive aquela questão de estou vivendo num clima universitário. Acaba sendo uma sequência meio que abarrotada do ensino médio, e você não tem todas aquelas vivências multidisciplinares que a gente tem nas universidades, né? Isso acarreta a formação profissional também. Não adianta... isso atinge a todos os níveis, né? E o que o Flávio colocou, assim como o Felipe acabou de colocar, eu também concordo 220%. Entendeu? 220%. Sem dúvida, também concordo. É uma situação que pegou todo mundo de supetão, né? Pegou todo mundo de surpresa mesmo, que está fazendo com que a gente se adapte, mas que atinge todos os níveis, cada um em uma questão de maior intensidade, com maior intensidade, vamos colocar assim, né? Exatamente. Né?
Uma das coisas que são assim impactantes nesse começo, nessa transição, e até fiz o chamamento desse evento aqui para que o pessoal que tivesse filhos participasse aqui, porque a gente precisa desse feedback também, né? A Lívia, que é minha esposa, também é professora de ensino fundamental, né? Ela está trabalhando como professora da biblioteca hoje, então ela tem uma relação muito mais íntima com os alunos, desses contatos todos que o Felipe colocou, e acaba sofrendo um pouco mesmo, né? E uma coisa que impactou demais nisso tudo é a organização, né, Fê? Porque, cara, do nada você teve que parar de ir para a escola e se adaptar numas questões tecnológicas que você nem fazia ideia que existia, muita gente não fazia ideia que existia, em coisa de 2, 3 dias botar para funcionar, e aí você tem que organizar os teus horários de aula, as tuas preparações, né? Muita gente comenta assim, eu já vi, eu estava vendo uma tirinha, inclusive agora, né? Dois quadradinhos, no primeiro quadradinho, a mãe. Nossa, que professora folgada, né? Só passou 20 minutos de aula para o meu filho. E aí, no segundo quadradinho, a professora. Caramba, olha, depois de 3 horas, eu consegui gravar o conteúdo, editar esse conteúdo, subir no YouTube de uma forma concisa para não cansar o meu aluno dentro de casa. Perfeito. Quando a Olha gente a fala de bagunça. organização, é uma loucura mesmo quando a gente fala de organização, e a relação é bem essa mesmo, tá joia? Antes eu queria deixar um abraço para a Líbia, tá? Um beijo para ela, e um abraço para o professor Flávio, colocação boa, concordo com ele também, realmente. E quando a gente fala de organização, né, nesse momento, bom, a gente já colocou que é novo, acho que isso é muito importante para a gente, né? Tanto para nós, professores e gestores, e enfim, para os trabalhadores da educação, quanto para os pais e para os alunos também. Então, como tudo isso é muito novo, o que é importante nesse primeiro momento? Que isso não seja traumático, principalmente para os alunos, para as crianças e para os adolescentes. Porque, por exemplo, com certeza para os professores está sendo traumático, isso sem dúvida nenhuma. Para nós, professores, isso é, sim, muito traumático. A gente sai de uma situação confortável, em que vocês têm absolutamente controle de tudo que você faz, ou pelo menos de quase tudo, né, para entrar num ambiente escuro, para entrar num mar à deriva. Né? Mas a gente tem que manter o controle e tentar ir se organizando. Então, no primeiro momento, não fazer isso se tornar traumático para os alunos. Acho que isso é muito importante. Né? Porque, querendo ou não, esse aluno ele já está preocupado. Né? Essa criança ela não sabe como vai ser. Ela nunca assistiu uma aula online, às vezes, apesar que hoje é meio difícil. Pegar em criança e adolescente, acho que todo mundo já fez alguma interação online. Né? Mas ela não sabe como é que vai, que hora, como é que vai terminar o ano, ela não sabe como é que o professor vai dar nota, ela não sabe se está contando falta ou se não está, se naquele dia a internet dela não funcionou, ela não sabe o que está acontecendo, se ela vai tirar ponto negativo, nota vermelha, se vai ficar com falta. E ainda tem uma Né? observação, né? Não é todo mundo que tem internet, cara. Não é todo mundo que Perfeito. tem o acesso a essas tecnologias para poder acessar as aulas, né? Perfeito. E isso é um ponto de muita atenção nesse momento para nós, professores, e principalmente para as instituições, porque, num primeiro momento, o que é importante, né? E aqui isso vem dependente da instituição, cada um está na sua, mas num primeiro momento é feito, acredito que é feito um mapeamento, né? Em primeiro lugar, para você saber quem são os seus alunos que estão em contato com você através das ferramentas EAD, né? Internet, computador, celular, smartphone, enfim, WhatsApp, Google Classroom, Teams, Meet, tem várias, né? E para você saber quem são aqueles alunos que não estão em contato com você. Então, acho que isso, num primeiro momento, é muito importante. Né? E aí, cada escola ela vai ter uma característica, né? Cada instituição vai ter uma característica. Então, determinada instituição ela pode ter um determinado público um pouco mais homogêneo. Então, ela consegue desenvolver ações adequadas para esse público. Outra escola, por exemplo, até acredito, e posso falar, escolas públicas em geral, elas acabam tendo um público bem heterogêneo. Né? Então, a maior dificuldade no primeiro momento é você conseguir mapear esses alunos. Então, por exemplo, para tirar uma experiência própria,
Nós, né, na escola onde eu trabalho, eu basicamente, junto com o grupo de trabalho todo, nós levamos aí aproximadamente 15 dias para conseguir ter um primeiro mapeamento, um primeiro olhar do total de alunos, qual era a porcentagem que a gente tinha acompanhando através das ferramentas que nós utilizávamos. E isso deixa você um pouco no escuro. Então, isso é um problema nesse primeiro momento. Tá? Por isso que eu falei muito de não ser traumático. Então, assim, falando com os pais agora abertamente sobre organização, em primeiro lugar, tenham paciência. Né? Porque esse formato, ele é diferente da escola. Então, isso é a primeira coisa. Acho que, por exemplo, se tiverem pais, que pais têm que ter em mente. Então, a quantidade de atividades que o aluno fazia numa aula de 45 minutos na escola não é igual ao que ele vai fazer 1 hora sozinho em casa. A quantidade de atividades, por exemplo, que o professor passava para determinado tempo, também não é igual a que ele passa para atividades de casa, por exemplo. Então, é um momento que exige adaptações de todos os lados. Exato. Isso é muito importante. Até a leitura de como se avalia tudo isso, né? Não tem como a gente hoje querer cobrar de um aluno, isso aqui eu já deixar bem claro, não é um posicionamento meu, né? Eu não consigo entender e colocar no mesmo patamar uma cobrança dos alunos. Eu não vou cobrar do aluno hoje a mesma coisa que eu cobrava no final de 2019, por exemplo. Não é? Perfeito, exatamente. Momentos diferentes. Os conteúdos, eles podem ser parecidos, eles podem ser até os mesmos, mas as interações são totalmente diferentes e fazem toda a diferença. E quando você não tem uma interação, você não tem uma troca, o resultado ele vai ser afetado. E a gente precisa pôr isso também na balança, né? Entender, por exemplo, que dentro desse aspecto de pessoas que não estão tendo o alcance necessário para fazer essa medida, existem aqueles alunos, e a gente sabe que existem os alunos tranqueiras em todos os níveis, né? Tranqueira, assim, que a gente coloca de uma maneira para, nossa senhora, para não falar outra coisa. Mas a gente sabe também que existem os problemas para as pessoas se conectarem, né? E isso tem que ficar evidente, a gente precisa entender. E é muito louco isso, porque eu encaro essa situação, cheguei a comentar no vídeo anterior, né? Da gente fazer essas medições, fazer essas avaliações, fazer tudo isso funcionar enquanto... fazer tudo isso, tirar todas essas medidas, entender o que está acontecendo, fazendo funcionar pela primeira vez, é como trocar o pneu do carro com o carro andando. Perfeito. Por exemplo, a gente pode fazer, né, a gente pode fazer um paralelo interessante. Por exemplo, quando nós estamos dentro de uma sala... Bom, em nível de aprendizagem, perdão, vou começar diferente. Em nível de aprendizagem, a gente tem sempre que colocar, isso é muito claro, que os alunos, em geral, eles têm níveis de aprendizagem diferentes. Então, seja por causa da condição ambiental onde eles estão, né, que eles têm para poder estudar e participar, seja pelo seu próprio desenvolvimento de aprendizagem em relação aos conteúdos, seja até por afinidade de uma coisa que ele goste mais ou de uma coisa que ele goste menos. Então, existem níveis de aprendizagem. Isso dentro de uma mesma seriação, por exemplo, na escola. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, dentro de um primeiro aninho, nós vamos ter aí alunos em diferentes níveis de alfabetização, por exemplo. Então, isso é importante. Isso não muda ao longo dos anos, ao longo das séries. Tá? Então, então, dentro de uma sala de aula, é muito mais, por mais difícil que seja, é muito mais fácil do professor pensar nessas diferenças de níveis de aprendizagem para organizar as suas atividades e a sua intencionalidade pedagógica, para atender o maior número de realidades de aprendizagem possível ali dentro da sala de aula. Por quê? Porque você aproxima as condições ambientais. Veja bem, aproxima naquele momento. Tá? Não iguala. Por quê? Porque cada um vem de um nível, cada um vem de uma família, cada um vem de um nível socioeconômico, e isso reflete dentro do desenvolvimento humano. Então, dentro da sala de aula, a gente consegue aproximar, né, mais um pouquinho, diminuir essa distância. Tá? Nesse formato que nós estamos agora, isso é mais uma situação difícil que a gente enfrenta, principalmente nós professores. Porque por exemplo, é muito mais difícil que você conseguir organizar atividades para todos e você conseguir atender a todos. Principalmente por essas condições ambientais que você colocou.
Os alunos que não têm, por exemplo, a internet e a conexão, eles estão recebendo atividades adaptadas impressas, por exemplo, em casa. Ok, só que por mais orientações que existam nessas atividades, os pais eles não têm a mesma competência do professor que se preparou para oferecer aquela intencionalidade pedagógica. Por isso que eu volto a dizer aqui, é muito importante que você tenha paciência, que não se torne uma experiência traumática, principalmente para as crianças e para os adolescentes, nesse momento. Tá joia? Existem níveis diferentes e a condição ela é diferente da escola. Né? É bem isso mesmo, né? E a gente falou aqui do contato do professor com os alunos, mas a gente tem que entender que não só esse contato foi prejudicado, né? Os contatos gerenciais também foram prejudicados, né? Como é que os coordenadores, aí você vai falar com um pouquinho mais de propriedade, as dificuldades que tem sido fazer gerenciamento de equipe à distância, né? Perfeito. Tem sido muito difícil e, na verdade, tem sido um desafio muito grande. Graças a Deus eu tenho muita gente que ajuda e eu tenho, assim, uma equipe de professores, assim, que eu agradeço muito, que é um pessoal compreensivo e é um pessoal que... e aí já deixo meu abraço aos professores, aí, o grupo de professores da nossa escola, porque realmente eles merecem que eles estão se dedicando. Tá? Já peço desculpas aí por esse merchanzinho, mas eles merecem, é verdade. E não só o meu grupo, mas acredito que todos os professores nesse momento, um abraço para todos vocês, porque eu tenho certeza que está todo mundo se desdobrando, né? Trabalhando, e não trabalhando aí no mínimo umas 18 horas por dia, e não é assim demagogia, não é exagero. Tá? Sábado, domingo. Exatamente, a gente não para. Mas não adianta, é o que a gente escolheu para fazer e a gente gosta, no fundo, né? Mas você falou um pouquinho de gerenciamento, né? É um desafio, é muito difícil. Por exemplo, como isso foi colocado, não foi de uma maneira, vamos dizer assim, planejada, mas entendo planejada, não que as instituições não se planejaram, pelo contrário, se planejaram dentro da realidade que existia, mas não com o tempo necessário, com a propriedade. Né? De novo, reiterando, né? Não que eu ache que a educação básica algum dia vai chegar a se tornar EAD. EAD, como disse o professor Flávio, eu concordo com ele, essas ferramentas elas servem de apoio. Tá? Nada substitui a interação professor-aluno dentro de sala de aula, principalmente na educação básica. Principalmente. Tá bem? Mas mesmo em ensino superior, em outras relações, eu deixo opinião própria agora, opinião particular, que nada substitui a interação professor-aluno, até por causa dessa intencionalidade e proximidade que existe. Mas falando em gerenciamento, por que o desafio é muito grande? Por exemplo, no início da pandemia, e acredito que isso aconteceu com muitas pessoas, nós não tivemos muito tempo para se preparar, e não tivemos muitas informações. Então, o que aconteceu? Todo mundo, de repente, entrou dentro de um processo com as informações que tinha. Né? Só que era um mundo novo. Então, isso gera muita dúvida, isso gera insegurança, isso gera ansiedade. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse momento, e agora falando um pouco como gestor, é compreender e entender, por exemplo, que é muito novo para o seu grupo de trabalho também, assim como para você, gestor. Então, isso sendo novo, você tem que compreender que muitas coisas, por mais que nós nos planejemos, muitas coisas, a gente aprende fazendo. Isso é muito importante. Você vai fazendo, você vê aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, você tem um feedback, você organiza de novo, passa para todo mundo e tenta uma estratégia diferente. Então, entender a equipe. Isso é muito importante no começo. Né? As pessoas, os professores também, nós temos ansiedade também, nós temos crises de vez em quando, nós nos sentimos perdidos também. Então, aí fica uma mensagem também para os pais também, né? O professor também se sente perdido, às vezes se sente inseguro nesse momento. Mas... Só para contextualizar o que você está falando, a Lívia até comentou que ela estava agoniada, porque ela recebe o feedback dos alunos, os alunos não conseguem fazer, ela fica se sentindo mal. Eu também, estava até conversando com os meus alunos, falei, gente, só eu ligo a câmera aqui e ponho minha cara, eu preciso ver rosto de aluno, cara. Né? Sabe essa coisa de você precisar ver o outro, você enxerga,
Para que caminho você vai durante a aula enxergando, porque você consegue entender o quanto você tá entrando na cabeça do aluno só de olhar para ele, né? E isso tudo, você fica assim, de repente você está falando para um celular, cara. Você fica Exatamente. doido, velho. Você É entendeu? novo. Uma A coisa é gente não está isso, acostumado. fazer uma vez ou outra. O problema é você fazer isso o tempo inteiro, é o dia inteiro assim, cara. Exatamente. E é por isso que realmente assim a paciência e a empatia que a gente tem que ter nesse momento, né? É isso. Até porque muitas vezes a escola, nesse movimento de tentativa e erro, de planejar uma coisa, de avaliar depois, ver que você não está atingindo tanta gente, isso provavelmente acontece com muita gente que trabalha em escola, o pessoal vai entender isso, e aí você reavalia, você troca estratégia. Então, esse movimento, assim, há uma troca de informações muito grande em pouco tempo. Então, você imagine, por exemplo, além do conteúdo e daquilo que você quer desenvolver no seu aluno, de repente o seu aluno ele tem que ele não tem que se preocupar mais só com o aprendizado daquele conteúdo ou só com o aprendizado daquela competência, desenvolvimento daquela competência socioemocional ou daquela habilidade. De repente, ele tem que estar preocupado também em conhecer a ferramenta que o professor está utilizando, saber aprender a entrar, como que entra, verificar o horário dele que está batendo com a aula de natação, com a aula de judô, de repente, porque não é o mesmo horário da escola, ver quando que o pai está lá para ajudar, às vezes a internet cai, às vezes o computador não é bom, ele não consegue fazer, é a escola que às vezes manda atividade por um canal, por e-mail ou por WhatsApp, ele não consegue abrir porque ele não tem um aplicativo, ele tem que aprender qual que é o aplicativo que ele usa, não é? O próprio Classroom, que é uma ferramenta maravilhosa, aqui só para citar um exemplo, por exemplo, só para citar um exemplo agora, né? Dentro da rede estadual de São Paulo, o governo do estado de São Paulo ele conseguiu patrocínio de dados para um aplicativo que ele criou para transmissão de aulas por parte do governo, de aulas online, né, que é uma ferramenta muito interessante nesse período. E também ele conseguiu, nesse momento, por exemplo, uma parceria para a utilização do Google Classroom também. Né? Bom, maravilha, a plataforma é excelente para a gente colocar Muito os boa. alunos. Mas, por exemplo, de repente, de um dia para o outro, nós nos deparamos com uma dificuldade que a gente não estava enfrentando. Que era o quê? Que era ensinar os alunos a acessar, a fazer um login com conta institucional, com e-mail institucional. Eles nunca ouviram falar. Então, de repente, os professores de português, matemática, história, geografia, eles tiveram que parar de falar sobre a história, geografia, sociologia, matemática, para falar para o aluno sobre e-mail institucional e como faz para acessar. Então, a gente tem essas peculiaridades nesse momento também. Com certeza. Isso é complicado. Dificultando o acesso, uma coisa leva a outra. Você dificulta o acesso, você dificulta a leitura, você dificulta a medição para saber se aquilo está sendo eficaz ou não, né? E é muito novo, muito novo. Tudo isso é assustador e é novo, e a gente vai ter que ter. A palavra-chave é paciência, não tem outra palavra, não. Você falou muito bem. A palavra-chave é paciência. O Santo está colocando, ó, o Classroom é ótimo, gostei bastante. Eu também, eu uso com os meus alunos. Eu estou trabalhando em 3 plataformas com os meus alunos. Eu tenho o Google Classroom, eu tenho os grupos de WhatsApp e eu tenho os portais institucionais, né? Que funcionam como um canal. Eu tenho os 3, não tem o que fazer, você tem que trabalhar nos 3. Se eu ficar preso em um só, eu vou ficar extremamente amarrado, alguém vai ficar sem pegar. Então a gente precisa alcançar da melhor maneira possível, né? E Alcançar vai o máximo aprendendo. de alunos possível. Exatamente. A gente sabe que vai ter perda, a gente sabe que vai ser complicado, que não vai ser a mesma coisa, mas, cara, você abraça todo mundo que está no teu alcance, não tem o que fazer, não, né? E outro problema que acarreta todas essas questões é como é que a gente faz o gerenciamento desses dados finais, né? Como é que são as avaliações, né? Se essas avaliações elas são oficiais, eu recebi esses dias via WhatsApp um site no Instagram que estava fazendo uma propaganda aberta que fazia todas as provas online. Estava lá, faça sua prova da Unopar. Entende? Né? Sim. E é comum. Tem de monte. Já tinha antes, né? Agora
Então, como é que a gente vai ter confiança nessa? Eu sei que, sempre falo, esse tipo de avaliação, prova é uma coisa que ela não tem uma efetividade tão grande, na minha concepção, né? Mas aí você tem essa Exatamente. possibilidade ainda, né? Falando, por exemplo, até já vou puxar um gancho, misturar aí a questão da avaliação, quanto é muito complicado, com as ferramentas tecnológicas que eu usei aqui. Eu acabei misturando, a gente acabou falando de tudo um pouquinho de uma vez, né? Misturamos, é. As ferramentas tecnológicas é assim, é ter um pouco de paciência por parte de pais, alunos e por parte nossa, dos professores também, de entender que cada aluno tem um conhecimento. E em relação ao letramento tecnológico, cada um também tem um nível. Então, quanto mais ferramentas a gente utilizar, melhor. Por um outro lado, com paciência e organização, para a gente não oferecer muitas informações ao mesmo tempo e deixar os nossos alunos mais confusos e, eventualmente, mais estressados e perdendo o controle. Isso é um ponto. E uma Então, a dica organização... importante aqui a respeito disso é sempre deixar perto. Gente, pede ajuda. Pô, eu não consigo mexer aqui, cara. Pede ajuda. Senão não tem como a gente saber também, né? Se manter aberto sempre com esses alunos que estão em contato com a gente. E sempre fazendo esse parênteses, né, com os alunos que estão em contato com a gente. Né? Porque nós temos, sim, por exemplo, em termos de educação básica, muitos que não estão em contato com a gente. Né? E que não vão ser deixados para trás. Mas a gente não pode deixar de atender os que estão em contato, né, nesse momento, para ficar indo atrás de todos os que não têm contato. Né? São duas frentes de trabalho que você faz, sempre planificando, atendendo aqueles que estão em contato com você e oferecendo ferramentas para aqueles que não estão. Como, por exemplo, atividades impressas é o mais comum que a gente consegue com aqueles que não têm acesso nesse momento. Né? Uhum. Mas, estava falando de avaliações, né? Fatalmente, nós teremos que utilizar e as escolas farão uso de ferramentas tecnológicas por exemplo, para organizar essas avaliações, né? Em geral, nesse período, se a gente pegar um pouquinho o gancho de como funciona o EAD, e não é muito a minha especialidade, eu estou me aventurando agora um pouco pelos cursos que eu fiz, mas geralmente a avaliação ela se dá através dos registros, através da produção dos alunos. Né? Então, isso é um ponto muito fechado no EAD. Né? E é aí que nós temos que fazer as devidas adaptações quando a gente pensa em educação básica, não é? Porque quando a gente pensa em educação básica, a gente fala de avaliação de processo. E aí eu vou levantar aqui, porque a discussão de avaliação é muito bacana, né? Ela vai gerar discussão para a gente ter aí umas 3 horas de live só falando de avaliação. Por aí. Mas quando a gente pensa em educação básica, a gente tem sempre como premissa avaliar o processo de aprendizagem do aluno. Né? Entenda, vou me expressar aqui, espero que eu não me expresse mal, né? Mas a gente não necessariamente avalia o aluno. Você vai falar, poxa, Felipe, mas como não está avaliando o aluno em si? É porque a gente tem que fazer essa dissociação da pessoa com o processo de aprendizagem dela. Então, se os alunos têm níveis de aprendizagem diferentes, tempos diferentes, a avaliação ela tem que ser adequada àquele nível que o aluno se encontra. E aí a gente já entra no primeiro problema. Porque se o EAD é através de registro, fatalmente esses registros não vão ser os mesmos de acordo com o nível de cada aluno. Então o professor vai ter que compreender e ele sabe, segundo o histórico de registro dos alunos, qual é o nível de cada um para poder fazer. Tá? Mas nesse ponto a educação básica ela não se difere dos outros. Tá? A avaliação em si nesse período vai ser muito em cima dos registros desse processo. Então, as tarefas que os professores pedem, a interação desses alunos com o professor, seja pelos WhatsApp, por grupos de WhatsApp, seja pelo Classroom, seja por alguma aula ou alguma outra ferramenta que o professor utilizou. Então, nesse momento, o registro dessas participações desse processo, ou seja, voltando lá naquele início que eu falei, né, o processo de aprendizado é a interação do ser humano com outros seres humanos, com o ambiente em que ele vive, com as interações. Então, o registro dessa interação ela se faz muito importante nesse momento, não é? Acho que isso é um ponto que é um ponto onde a gente não vai poder fugir nesse momento. Né? E é o registro dessa interação, dessa participação, desse contato entre professor e aluno, seja pelas ferramentas que for, e através das atividades que eventualmente os alunos vão entregar, porque o EAD ele se faz necessário em termos de registro dessas atividades. Não é? Como o professor não está acompanhando, ele não está vendo o processo, ele necessita de ter atividades documentadas. Então, isso é um ponto
para esse momento. Agora, mudam-se os critérios, sem dúvida nenhuma, né? Esse é muito, o professor com certeza mudou o critério dele nesse momento, né? Um 5, um eventual 5, um eventual satisfatório, um 8, um 9, com certeza nesse momento não é a mesma coisa que era na sala de aula, mesmo sendo o mesmo aluno. O mesmo aluno agora tem um critério diferente. Que aí você muda tudo, né? Muda tudo. Ô Felipe, tem um levantamento do Sandro aqui, uma pergunta até interessante. Não temos previsão de quanto as quarentenas vão durar. Existe algum plano do governo caso ele se estenda para depois de agosto? Certo, vamos lá. Bom, como eu trabalho na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né, eu só posso falar em relação a nós, porque cada secretaria ela tem um plano de atuação, não é? Aqui em São Paulo, a Secretaria de Educação ela estabeleceu o Centro de Mídias da Educação Paulista, que já era uma pauta da Secretaria em utilizar como apoio à aprendizagem, e de repente se fez necessário implementar de supetão também. No início teve problemas, agora já está bem melhor, já está funcionando com um pouco mais de propriedade, e que isso é uma ferramenta bacana e que vai ser mantida se a quarentena for estendida, que são as transmissões de aulas diárias. Então eu posso falar que existem desde a educação infantil até o ensino médio, né, aqui. Eu não vou fazer juízo aqui de valor em relação às aulas, porque isso é muito particular. Você escuta comentários de alunos que gostaram de determinada aula, que não gostaram de outras, mas que isso também existe no presencial também, aqui. Né? Então, existe essa plataforma que tem dados patrocinados, inclusive, então o aluno, não, mesmo sem a internet, com a conexão de dados ligados, ele consegue acessar. Então, isso vai continuar. E existe um documento orientador em relação ao incentivo àqueles alunos que estão em contato com a escola, a participação nessas aulas, e também da elaboração de roteiros de estudo, ou seja, de roteiros com orientações e com atividades específicas atendendo aquilo que se espera da aprendizagem de primeiro bimestre. Né? Além disso, também a Secretaria provê algum material de recuperação também, de maneira física para a escola. Então, então, por enquanto, a gente tem essas ações. E são ações que elas serão prolongadas à medida que a quarentena for prolongada. Né? Nós temos, por exemplo, agora no final agora de maio, comecinho de junho, um conselho de primeiro bimestre. Então, vai ser a primeira vez que nós vamos fazer um conselho de primeiro bimestre EAD, com as informações que nós temos EAD, por exemplo. Então, já mudou todo o nosso critério. Né? Então, nós temos coisas a se pensar nesse momento que são muito complexas. Não é mais simplesmente se o aluno aprendeu ou não, e como quantificar isso. Né? Nós temos, por exemplo, o aluno que não teve acesso à parte online, que só pegou a atividade física. Como que eu quantifico a realização dele? E aquele que teve acesso ao físico e ao online e ainda assistiu aula, ainda tirou dúvida do professor. Como que eu quantifico esse processo de aprendizagem? Então, são duas situações diferentes, mas que tem que ser colocada em pauta nesse momento. Bem por aí. Ô, Felipe, deixa eu encaminhar aqui. Mais ou menos você já respondeu um pouquinho da pergunta do Sandro, e eu entro aqui na parte de responder perguntas. Né? Você também acabou respondendo um pouquinho da pergunta que minha mãe fez. Eu vou ler a pergunta aqui. As crianças estão estudando para EAD, não só crianças, como vocês acham que está sendo. A gente acabou respondendo isso durante a conversa aqui, né? E a Thalita Viana e o Stefan, que são dois alunos meus, estão sempre participando, eles colocam perguntas muito semelhantes. E aí vai fugir um pouquinho do assunto específico, mas acho que vale a pena a gente colocar uma palavra a respeito, né? Que é como tirar o desânimo de estudar nessa pandemia e como manter o foco dos alunos, né? Isso é bastante complicado, porque é uma mudança de panorama em todos os aspectos que vai ter uma abrangência fodida, cara. Então, a maneira de enxergar as coisas vai mudar, a maneira de estudar também vai mudar, né? Então, as dicas que eu deixo para essa turma é sempre a mesma. Você tira esse desânimo como você tira desânimo de qualquer outra situação, sabe?
tem que buscar essa motivação de alguma maneira, pensar no objetivo, para manter o foco, e às vezes manter o foco ajuda a tirar o desânimo, respeitando os limites patológicos também, né? Que a gente conversou muito com o Sandro um tempo atrás a respeito disso, lá numa das lives a respeito de ansiedade. Mas uma coisa que tem me ajudado bastante é disciplina e organização, né? Isso tem me ajudado, assim, de uma maneira fora do comum. Porque eu vejo muita gente falando, pô, não sei que dia é hoje. Eu sei. Não, perfeitamente. Né? Como o desânimo, a gente vai partir muito do princípio da rotina. É isso que você falou. Em primeiro lugar, estabelecer rotina. É melhor você estabelecer horários curtos primeiro, e eu oriento muitos pais que entram em contato comigo, dos alunos da minha escola, falo, pai, vai com calma, apenas dê apoio para o seu filho primeiro. Não conseguiu, não deu certo, filho, tudo bem, papai conversou com o coordenador, conversou com o professor, calma, você não vai ser prejudicado, amanhã a gente tenta de novo. Amanhã conseguiu? Bacana. Então, rotina, estabelecer alguns horários. Não é? Aqui em São Paulo, na rede estadual, como cada turma tem um horário de aulas, e são 3 aulas de 45 minutos para quem acessa o aplicativo, essa rotina ela meio que já é estabelecida, já, propriamente dita. Né? E tem professores que também estabelecem a sua rotina, que tem lá os seus horários agendados, que ele entra no grupo de WhatsApp, ou que ele entra no Classroom, já está ali para fazer essa interação com o aluno também agendado. Então, rotina, em primeiro lugar, é muito importante, para a pessoa não perder o controle, para ela não perder esse controle do lado emocional. Então, se você imagina, se nós adultos às vezes perdemos, imagine a criança e o adolescente. Isso é muito importante. Tá? O horário, rotina e paciência. Cuidado com o excesso de informações. Quanto mais informações, mais perdido a criança ou adolescente, nós adultos nos sentimos e mais desânimo a gente provavelmente terá. Tá? E aí eu não estou dizendo com propriedade profissional nenhuma, porque eu não sou desse ramo, é apenas mesmo uma opinião. Né? Então, com calma, comece do simples para, à medida que for pegando uma rotina, você ir pegando, utilizando mais ferramentas e mais coisas. Acho que essa é a dica. Estou aprendendo. Uma coisa que eu sempre coloco para todas as minhas turmas é: não pensem no resultado final, e sim no processo para chegar no resultado. Isso é muito mais importante, né? E isso eu acho que fica legal a dica para os pais aí. Tentem pensar no processo, não no resultado final, né? Isso ajuda muito, 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 muito. Né? Ô, Felipe, eu acho que se deixar, a gente fica falando aqui umas 80 horas. Você, o Sandro, o Wagner, como vocês são parceiros de guerra, né? A gente se deixar, fica conversando 2 quilômetros de conversa aqui, facinho, facinho. É um assunto que dá pano para manga, a gente pode abrir um espaço para uma discussão aí mais para frente, vamos pensar se a gente consegue até entender como isso vai acontecer, né? Sem dúvida. O Sandro tem uma dica aqui muito boa, viu, cara? E eu faço isso aqui em casa. Uma dica para quem tem dificuldade é trocar de roupa como se você fosse sair. Se for com as crianças, vale para elas usarem uniforme durante o período de aula de online. É bem isso, pô. Eu estou indo trabalhar, entendeu? Então eu ponho a roupa aqui como se estivesse indo trabalhar, passo o perfuminho e tal. Ajuda, você faz com que o cérebro meio que esteja trabalhando. Porta dos Fundos lançou um vídeo hoje, eu acho, brincando com isso, muito legal, inclusive. Vale muito a pena dar uma olhada lá. Aliás, perdão, eu gostaria de agradecer a dica, porque eu não tinha pensado nisso, vou mandar para os meus alunos também. Falar, pessoal, tá com dificuldade? Entra no horário, põe o uniforme, põe o short, já senta lá na frente do celular e bora para a atividade. De novo, para aqueles que têm contato. Né? De novo, aqui. E é uma coisa nova, a gente está reforçando isso há tempo, é tentativa e erro, cara. Pentei o cabelo. Obrigado, viu, Sandro, pela brincadeira, viu, palhacinho? Pentei meu cabelo todo dia, cara. Aliás, eu tenho uma facilidade gigantesca, porque eu acordo com o cabelo penteado. Você tem a facilidade que eu não tenho, porque e os barbeiros fechados, a gente está naquela discussão, eu não estou conseguindo também ficar no meu melhor. Tem um jeitinho rapidinho de resolver isso aí. Eu passo por enquanto. Então tá bom, ó. Eu vou correr para o encerramento aqui, vou pedir para o Felipe continuar, porque eu trouxe algumas coisas interessantes de sugestões. O pessoal que está acostumado com as minhas lives, eu sempre faço sugestões culturais, sempre coloco aí filmes, séries e jogos, tá?
são basicamente questões do meu universo, sempre são filmes que eu assisti, dificilmente eu vou passar para vocês aqui algo que eu não tenha experimentado de fato, então é mais ou menos isso aí. Primeira sugestão cultural é um filme de 96. Ó, esse filme aqui, cara, é bom, hein? É bom. Você vai lembrar, a musiquinha é característica, Missão Impossível, o primeirão lá, 1996. Esse filme é legal pra caramba. Excelente. Tá disponível no Netflix. Eu acho que a Netflix fez um lance lá de ter todos os Missões Impossível. Vale muito a pena, porque é legal, cara. Filme bom, diretor bom, é filme do Brian De Palma, é legal. Cara, eu nunca vi um mesmo filme gerar tanta cena icônica e tanta trilha sonora icônica ao mesmo tempo, sabe? É muito massa. Aquela cena do cara lá pendurado, o Tom Cruise pendurado, assim, para não encostar no chão. Pô, é legal pra caramba. É sensacional. Eu assino embaixo. Aliás, todas as suas escolhas de hoje. Eu sou fã do Tom Cruise, sou fã de Missão Impossível, né? Então sou suspeito. É muito massa. Tom Cruise é. Os filmes do Tom Cruise são legais. Eu não assisti esse último que ele fez ali, Feito na América, que ele é piloto de avião e faz contrabando. Eu não cheguei a ver ainda. Mas Esse eu também não. quem assistiu falou que é bom foi o Costela. O Costela falou que é legal, que vale a pena assistir. Eu vou ver se eu tiro um tempo para assistir esse filme aí. E aí eu trouxe série, cara, eu trouxe de propósito, porque o Felipe, a gente dividiu o apartamento durante um bom tempo, né, Felipe? E a gente Foi fazia um um rolê, tempinho. cara, que a gente tinha. Não, o Missão Impossível não, Li. A gente viu junto, se eu não me engano. Missão Impossível. Senão eu vi sozinho de madrugada, certeza. Não, não, É, não, não, a série, desculpa. A série a que você vai série, falar foi um tempinho. A gente assistia faz um junto. tempinho, mas a gente assistia, cara. A gente saía da academia no horário certinho de começar. Entendeu? Que é o House. Dr. House, série fodida, muito boa, já acabou já. Teve aí 8 temporadas, entendeu? Começou ali mais ou menos, era focado em como o cara resolvia os casos. Dr. House é muito conectado com Sherlock Holmes, né? Inclusive o endereço dos dois é o mesmo. É muito legal. E durante o percorrer da série, a questão dos personagens ficou mais interessante do que os casos que eles resolviam, né? Então acho assim, a série sensacional, terminou legal pra caramba. Eu lembro que a gente saía correndo da academia para poder chegar em casa e assistir o House e não perder o episódio, né? Tá disponível na Universal e também tá no catálogo da Google Play. Então quem quiser é só correr lá e assistir. Puta elenco fudido, nota 8.7 no MDB. Eu esqueci de falar, o Missão Impossível, uma nota 7.1 no IMDb, mas eu acho que ele merecia uma nota muito melhor, porque o filme é legal pra caramba, tá? E aí, cara, pra gente encerrar aqui, um jogo também que é da nossa época, né? Que é o Age of Mythology, cara, um jogo de 2002, né? É um jogo sensacional, que é o estilo RTS, estratégia em tempo real. Legal pra caramba, é o sucessor do Age of Empires, né? Só que com mitologia. É legal pra caramba, tá disponível na Steam, o preço tá baratinho. Teve um remake, um remaster há um tempo atrás, cheio de DLC, o caramba 4. Vale muito a pena, porque o jogo é legal. Né? Os personagens, summonar os titãs lá e sair sentando abordoado e pisando em todo mundo. É legal pra caramba, né? Ô Isa, obrigado, Isa. É isso aí, ó. A sua irmã lá. Parabéns pela live, que baita orgulho. Cadê? Que baita convidado de hoje. Orgulho gigantesco desse ser humano profissional incrível. Meu irmão, um grande abraço para você e Nali. É isso aí. Beijo para você também, Isa. Saudade demais do você, filho. Então, é um jogo divertidíssimo, Age of Mythology, compensa bastante, corre lá. Vou deixar depois aqui que terminar a live, vou passar os links para vocês. Tem um canal aqui do pessoal do Arcantus, né? Eles fazem uma reviewzinha bacana do jogo, vale muito a pena, tá? Lembrando aqui, só para aproveitar o tempo, a gente tem 5 minutinhos aqui ainda. Dia 24, domingo que vem, vai rolar aquela live de domingo especial, tá?
que é a live que não tem hora para a gente se preocupar em acabar, certo? Com o tema que é bacana, eu sou suspeito para falar, que é falando sobre Star Wars. E eu não vou falar sozinho, tá? Eu trouxe junto comigo o professor Arthur Parreira, que é professor da Unopar também, na Artes Visuais, e o Ivan Caligiuri, que é um brotherzaço nosso, também fanzaço de Star Wars, e a gente vai bater um papo legal no domingo, dia 24 de maio, a partir das 8 horas. Então, pessoal, se liga lá, entra e aproveita, tá? Quem não deu tempo, entrou agora, quiser ver tudo que a gente falou aqui, daqui a pouquinho, canal Prof. Thiago Paleari, lá no YouTube vocês vão encontrar isso aqui e mais alguns conteúdos que já estão colocados, beleza? Lembrando também para entrar nos canais do Control Mais Arquitetura, meu escritório de arquitetura junto com os queridos sócios Carol, Maca e Rafa. Beijo para todos. Muito obrigado, Felipe, por você ter topado esse convite da gente conversar a respeito desse assunto que acaba sendo um pouquinho delicado a gente falar, mas eu acho que é necessário demais e a gente precisa falar mais, inclusive, para que a gente aprenda junto, né? Com certeza. Ó, eu quero deixar o meu agradecimento pelo convite, foi um prazer. Tá? Eu estava meio ansioso também aqui, falei, e agora? Será que eu vou dar conta? No final a gente sempre dá. Um abraço para todo mundo que assistiu, tá bem? Um abraço para os seus companheiros, um abraço para você, querido amigo, te amo de montão. Beijão na Lívia, tá certo? Junto, deixar aí um abraço para o Sandro, um abraço para o Costela, faz tempo que eu não vejo, as atribulações do dia a dia. Quantos segundos mais eu tenho? Uns 10? Ó, seguinte, lista tua maravilhosa, aceito, ó, assina embaixo para tudo e deixa um convite, tá? Jogar um WoWzinho junto, porque agora que eu aprendi a jogar o WoW, você não vai fugir agora, tio. Agora? Rapaz, nós vamos ter que conversar em off, porque eu tô sem computador, velho, para jogar. Então, beleza. Dancei. Ó, beijo grande, irmão. Satisfação revê-lo. Muito bom. Tamo junto sempre. Pessoal, entre os nossos canais lá. É nozes. Acompanha aí, @Thiago Palearia. Acompanha aí, @Luguese. Tamo junto, beleza? Tamo junto. Beijão, amigão. Tamo aí. Um abraço. Valeu, gente. Um beijo para vocês.